Haddad, começando, vou fazer um bate-bola aqui entre vocês dois, e queria começar, quando a gente fala de dolarização da carteira ou globalização, acho que a primeira dúvida que surge é o que é a diversificação, Quando a gente fala de diversificação, o que é isso, em que nível de diversificação a gente tem que estar buscando? Se fala muito sobre o santo grau da diversificação, você pode explorar um pouquinho esse assunto aqui para a gente? Legal, obrigado Samaya, obrigado EQI pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Como você falou, por que diversificação é chamado santo grau dos investimentos, Assim, Markowitz ganhou o prêmio Nobel falando exatamente de diversificação, E curiosamente, quando ele foi defender a tese dele falando sobre diversificação, o Friedman falou assim, isso aí não é economia, de tão nobre que era o tema, assim, de tão novo, E, basicamente, diversificação você precisa espalhar o seu risco em diferentes ativos. E por que é chamado do santo grau de investimentos? É muito a frase que o Ray Dalio fala, Basicamente, diversificar é você criar um portfólio com ativos que se comportam de maneira especialmente diferente, mas não tão semelhante, de tal forma que o risco da sua carteira, para aquele mesmo nível de retorno, ele seja menor. E aí a pergunta que vem posteriormente tudo bem, eu entendo que a ideia é formar uma carteira com diferentes ativos, mas como que a gente constrói essa carteira, E se a gente olha um pouco a história aqui no Brasil, o brasileiro ele vem diversificando ao longo do tempo, Se a gente pensar um pouco há 15 anos atrás, basicamente a carteira de um brasileiro era formada por ou um CDB de um grande banco, ou imóvel, poupança. E às vezes o dólar embaixo do colchão, O dólar debaixo do colchão, exato. E aí veio o EQI, nessa ideia de educação do brasileiro, e cada vez mais brasileiros investindo na Bolsa, investindo em ativos mais sofisticados, digamos assim. Então, hoje, a carteira do brasileiro realmente é mais diversificada. Mas, quando você olha a carteira do brasileiro hoje, ela é primordialmente local. Então, ela é diversificada do ponto de vista de diferentes ativos, diferentes setores, mas você não tem uma parte de geografia. E aí, qual é o problema disso? O problema disso é que, quando você calcula a correlação entre os ativos locais, você percebe que a correlação é um tanto alta. O que isso quer dizer? Quer dizer que os ativos, seja de renda fixa, seja imóvel, seja de ação, eles tendem a caminhar de forma síncrona, em sincronia. E aí, quando você coloca no seu portfólio ativos diferentes, ativos, por exemplo, em outra localidade, em outra geografia, ativos expostos a outros riscos, a outros upsides e downsides, aí você vê realmente que você tem um benefício da diversificação, porque a correlação diminui. E quando o Markowitz, Ray Dalio e outros tantos falam muito de diversificação, de descorrelação, é exatamente isso que eles falam. Falam assim, quando você for montar seu portfólio, dá uma olhada para ver se você está diversificado o suficiente para, em momentos de crise, por exemplo, você não ter o portfólio todo caindo. E, curiosamente, quando você calcula a correlação entre esses ativos locais, em momentos de crise, por exemplo, Joesley Day, cai tudo, cai renda fixa, cai imóvel, cai bolsa. Abre spread de crédito? Exato, cai tudo. E é exatamente no momento que mais você precisava da diversificação, você não tem o benefício dela. Enfim, então, basicamente, diversificação é isso.